Gravação iniciada, como este vídeo também vai para o YouTube, para servir tanto de conteúdo para o nosso canal, como também para ajudar os nossos alunos que não conseguiram participar da reunião agora, mas que vão conseguir acompanhar a aula na íntegra quando necessitarem, né? Então, aula passada a gente falou sobre a segunda parte de bibliologia, para falar sobre a veracidade das escrituras e na revelação que elas trazem. E agora nós vamos entrar no próximo módulo, que é justamente a doutrina de Deus. Quando a gente fala sobre a doutrina de Deus, por mais que isso pareça um pouco prolixo, né, porque toda igreja tem que, no mínimo, apresentar essa doutrina em alguma vertente, nem que seja na parte do discipulado, mas para nós que estamos aqui estudando teologia, isso faz todo o sentido, porque para qualquer bom teólogo, conhecer a doutrina de Deus é uma das partes mais importantes que a gente precisa entender, justamente porque faz jus à nossa nomenclatura, né? Se chamar de teólogo, alguém que estuda sobre Deus, tem que saber exatamente de quem está falando, né? Então a gente vai começar falando dessa doutrina em algumas partes, né? Porque a doutrina de Deus, estudando de maneira exaustiva, ela tem muitas vertentes das quais a gente precisa entender, né? E compartilhar conhecimento. Então, o objetivo dessa aula vai ser entrar nessa primeira parte, onde a gente vai explorar de forma profunda e detalhada a natureza e os atributos e a existência de Deus, conforme apresentados na Bíblia, e entender como estes conceitos se relacionam com a fé cristã e a vida prática. Introdução, né? Como nós sabemos que Deus existe? Existem duas formas de nós reconhecermos Deus, né? Ou de nós conhecermos a Deus ou saber que Ele está lá, né? A primeira delas seria sobre o senso interno de Deus. Isso quer dizer que todo ser humano possui uma consciência interior da existência de Deus. Paulo, lá em Romanos 1, 19 a 21, ele argumenta que mesmo os gentios que não conhecem a revelação especial de Deus têm o conhecimento inato dele, embora muitas vezes suprimam devido ao pecado. Está lá escrito em Romanos 1, 19 a 21. A gente também pode acompanhar isso na íntegra nas nossas Bíblias. E também sobre as evidências na Bíblia e na natureza, né? A criação é um testemunho claro da existência de Deus. Está lá em Romanos 1 e 20. Afirma que as características invisíveis de Deus, como seu poder eterno e natureza divina, são claramente percebidas através das coisas que foram criadas. Além disso, a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis, assume a existência de Deus como Criador. Então, o que é que a gente tem que lembrar, né? Como a gente falou já no módulo passado sobre bibliologia, a gente entendeu que a Bíblia ela não funciona como um livro que defende a existência de Deus. Isso porque ela não precisa, né, fazer o relato da existência de Deus de uma maneira em que precise defender, né, a sua própria existência. Na verdade, a Bíblia já assume desde o início que Deus é real e que Deus vem agindo, né, sobre a humanidade de maneiras a que se relacionem com os homens e que se relacionem também com o seu poder, né? Isso manifestado na criação, onde ele disse haja luz, e luz se fez, se formando todo aquele conceito que a gente já conhece do livro de Gênesis, como também no seu relacionamento com o homem, onde ele se relacionou com o primeiro homem, que foi Adão, também se relacionando com nós, conosco, né, no caso, no decorrer dos anos, né, no decorrer do tempo. E nós entendemos que Deus ele vai se revelando de maneiras muito conscientes e de uma maneira que a gente até entendeu em outros módulos, que é utilizando os conceitos sobre o argumento cosmológico, o argumento teleológico e outros argumentos em favor, né, da existência de Deus. Ora bem, então, continuando. Com a questão das evidências na Bíblia e na natureza, também a gente fala sobre a questão do depoimento que a Bíblia vai
esclarecendo durante as passagens que nós vamos lendo, tanto da ação de Deus, né, no relacionamento com o homem, como também nos decretos de Deus através da boca dos profetas, através da palavra dos profetas, e também na sua forma de se relacionar com a história humana, né? Porque nós entendemos que Deus ele está dentro de um patamar onde não se encaixa com o entendimento humano sobre o tempo, por exemplo, onde Deus ele não tem essa dimensão do tempo que nós humanos temos, porque Deus ele vive em eternidade e na eternidade não existe presente, passado ou futuro, né? Tudo ali é uma coisa só, onde ele já consegue ver todo o trajeto, né, que o homem consegue percorrer, né, durante o seu caminho. Por isso que ele tem conhecimento tanto daquilo que virá como daquilo que passou, e por isso que ele não muda, né, a sua essência, porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, né, como diz a sua palavra. Então, para fazer uma breve síntese sobre essa primeira parte, a existência de Deus é percebida de duas maneiras principais: internamente, através de uma consciência inata que todos os seres humanos possuem, e externamente, através da observação da criação e da revelação bíblica. A natureza, com sua complexidade e ordem, aponta para um Criador inteligente e poderoso, né? Enquanto a Bíblia revela quem esse Criador é e como ele se relaciona conosco. Essa questão do criador inteligente faz parte também do argumento teleológico, né, que entende que existe um design inteligente para que a gente compreenda que tudo que foi criado, tudo que está aos nossos olhos, tudo que pode ser percebido pela nossa habilidade humana, consegue entender que tamanha complexidade não é possível que o acaso consiga criar aquilo, né? Ou seja, que o nada consegue gerar aquela complexidade. Continuando. Agora falando sobre o conhecimento de Deus, né? Como podemos realmente conhecer Deus? Primeiro é pela revelação de Deus, né? Para conhecer a Deus, ele precisa se revelar a nós. Agora, cuidado que eu não estou dizendo aqui que Deus tem a obrigação de se revelar a nós, mas no decorrer do texto vocês vão entender o que eu estou dizendo. Romanos 1,19 afirma que o que pode ser conhecido sobre Deus é manifesto aos homens, porque Deus lhes revelou. Jesus, em Mateus 11:27, diz que ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o revelar. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que Deus deu a conhecer sobre ele já está ao nosso alcance, né? Tudo aquilo que nós precisamos conhecer sobre Deus, tanto da sua forma, dos sentimentos que ele expressa, ou até do seu relacionamento com o homem, seja... Pode falar, Nilton. Alguém levantou a mão. Tá, continuando então. A forma como... Foi sem querer. Tá bem. Então, continuando. Agora eu acabei perdendo o fio da meada. Pronto. Para conhecer... Pronto, o que eu estava dizendo, né? Que Deus, ele, quando se revelou, ele se revelou através de maneiras em que o homem consegue perceber, mesmo de maneira inata, né? Ele não precisa que Deus apareça lá, como Mufasa apareceu para Simba no filme do Rei Leão, para mostrar que ele era Deus, né? É através de todo esse conhecimento que nós temos em mãos, seja pelo conhecimento da sua criação, ou seja, pelo conhecimento da sua história na Bíblia, ou seja, também pelo seu relacionamento conosco, nós entendemos que a revelação de Deus ela já está toda entregue, né? Deus não precisa de mais do que isso para mostrar que ele está ali, que ele existe, ou que ele é realidade, né? Então, nós entendemos que conhecer a Deus através da sua revelação é através desses conceitos, né, que nós temos. Mas também existem outras coisas, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que nós não somos como Deus. Como eu posso dizer isso? Nós não temos essa compreensão de um universo como Deus tem, por exemplo, né? Nós não temos a uma forma de conseguir conhecer toda a criação ou tudo que ela possui de segredos, porque nós não temos
essa essência divina que nos faz ser transcendentes, né? Deus sendo transcendente, ele consegue ser um ser que nós não somos capazes de conhecer completamente, né? Então nós conhecemos aquilo que a Bíblia nos apresenta, aquilo que ele tem se relacionado conosco e aquilo que nós conseguimos perceber através da sua criação. Não significa, né, que Deus não pode ser conhecido de maneira alguma. O que nós entendemos é que o que nós conhecemos de Deus é através do que ele nos preparou, né, o que nos entregou, mas também entender que a nossa pequenez como seres humanos não é capaz de conhecer a essência divina completamente, né? Então é por isso que a gente vai falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Eu não posso dizer que essa palavra existe, tá? Não sei se existe ou não, mas eu coloquei isso aqui como uma forma da gente entender sobre o que eu quero falar. A incompreensibilidade de Deus, Deus é infinito e nós somos finitos, o que significa que não podemos compreendê-lo completamente. Lá em Salmo 145:3, declara que a grandeza de Deus é insondável, ou seja, nós não somos capazes de entender a complexidade de Deus ou quem ele é de maneira como ele conhece a nós, né? Porque ele tem toda a capacidade de pegar tudo aquilo que nós somos e entender cada pedacinho. Nós não somos capazes de fazer isso com Deus, principalmente porque nós não temos capacidade de armazenar tamanho conhecimento ou de entender a complexidade desse conhecimento. E lá em Salmos 139:6, expressa a maravilha de Davi diante do conhecimento incompreensível de Deus. Então, nós também entendemos que nem tudo que nós temos, né, à nossa disposição com relação à criação, à Bíblia e tudo mais que a gente já falou anteriormente, é capaz de superar, né, o que realmente é Deus e o que ele é, diante de tudo aquilo que ele criou, ou até mesmo dos seres celestiais e tudo mais. Isso porque nós não temos essa capacidade de compreender essa complexidade da essência divina. É só para que a gente encaixe isso. Através do conhecimento verdadeiro de Deus também, embora não possamos conhecer a Deus exaustivamente, podemos conhecer as verdades sobre ele através da Bíblia, é o que eu falei anteriormente. Lá em 1 João 4:8 afirma que Deus é amor. E em 1 João 1:5 diz que Deus é luz. Essa verdade nos ajuda a entender quem Deus é e mesmo que não possamos compreendê-lo completamente. Isso aqui é só algumas passagens, tá, irmãos? Com certeza qualquer um de vocês já folhearam a Bíblia em outras passagens e perceberam que as apresentações que Deus, né, vai citando sobre si mesmo através dos profetas ou através das inspirações que ele entrega a cada um dos escritores bíblicos, mostra que Deus ele tem vertentes muito diversificadas, não somente ele como luz, não somente ele como amor, mas também como justiça, como Deus conosco, entre outras coisas que isso aí a gente estuda até sobre a questão dos nomes de Deus, né? Onde ele se apresenta em cada nome com uma característica. Então, nós entendemos que o conhecimento de Deus através da palavra também nos ajuda a compreender qual é a personalidade que ele consegue configurar de si mesmo para que nos faça compreender aquilo que ele tem relacionado a nós, né? Fazendo agora uma breve síntese sobre essa parte, o conhecimento de Deus é possível porque ele escolheu se revelar a nós, tanto através da criação quanto através da Bíblia. No entanto, devido à sua natureza infinita, nunca poderemos compreendê-lo completamente. Isso não significa que nosso conhecimento de Deus seja ilusório ou incompleto ou em sentido negativo. Pelo contrário, o que sabemos sobre ele é verdadeiro e suficiente para nos levar a uma relação pessoal com ele. A Bíblia nos fornece um conhecimento verdadeiro e confiável de Deus, mesmo que esse conhecimento não seja exaustivo. Quando eu falo exaustivo é que seja cheio de detalhes, né? Não significa dizer que a gente tem a exaustão de conhecer a Deus. Na verdade, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se sente motivado a querer entender, né, esse Criador. Agora falando sobre os atributos de Deus, né? Como Deus é diferente de nós, através também dos seus atributos incomunicáveis, né?
são características que só pertencem a Deus e não podem ser compartilhadas com suas criaturas. Esses atributos incluem a eternidade, Deus não tem começo nem fim, a imutabilidade, Deus não muda, e a onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Há outros atributos incomunicáveis também, que seria a questão da onipotência e a onisciência. Né? Eu coloquei esses aqui só para que a gente entenda mesmo o conceito do que está sendo estudado, porque é mais fácil de vocês compreenderem o restante da lição através desses atributos incomunicáveis aqui. Eu não coloquei onipresença aliás, não coloquei onipotência e onisciência por razões de economizar um bocado de espaço, porque querendo ou não, é muita coisa para passar para vocês, e se eu for transmitir isso de maneira muito exaustiva, vocês também não conseguem captar tanta coisa. Sendo que também falei sobre onipotência e onisciência em outras aulas anteriores. Quem quiser acompanhar nas primeiras aulas, a gente já até pincelou sobre isso e até conversou um bocado sobre essas questões. Né? Mas o que são os atributos incomunicáveis? São exatamente aqueles em que não se comunicam conosco. Nós não temos capacidade de sermos seres eternos. Nós nascemos, crescemos e morremos. Né? A gente não tem mais a capacidade de ser eterno porque o pecado entrou no mundo. Né? Através do pecado foi que nós conhecemos a morte. Então, nós somos seres finitos justamente por causa do pecado. Então, a questão da eternidade também já não se trata mais de atributos comunicáveis ao homem. Isso deixou de ser atributo comunicável depois que o homem caiu, né, no paraíso. Também a questão da imutabilidade, né? Deus não muda, ou seja, tudo aquilo que ele diz que vai fazer, ele vai fazer, e que ele fala que vai ser de um jeito, não vai deixar de ser daquele jeito. Deus não muda de opinião, Deus não muda de posição. Deus é realmente aquilo que ele diz ser e não volta atrás na sua palavra. Né? Até porque quando ele fala, haja luz, e luz se fez, a palavra que estava com ele era o próprio Cristo. Né? Nós entendemos isso lá em João 1, onde João ele diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, quando ele disse haja luz, né, a ordem, a autoridade, foi que fez com que aquilo tudo fosse criado. Lá em Hebreus a gente vai entender também, através do escritor aos Hebreus, que através de Cristo, né, todas as coisas foram criadas, ou seja, o próprio Jesus é a personificação da palavra. Né? E para que a gente entenda essa questão da imutabilidade, isso se encaixa muito bem quando ele fala para a mulher, para a serpente, para o homem, que ele faria nascer da semente da mulher, né, um filho, né, que pisaria a cabeça da serpente, e a serpente só atingiria o calcanhar dele, né? Então, nós entendemos que a partir daquele momento ali, a palavra já tinha sido lançada e ele cumpriu a sua palavra, encarnando essa palavra através de Cristo. Então, nós entendemos que a imutabilidade de Deus é realmente verdadeira. A questão da onipresença, eu não preciso nem comentar muita coisa. Quando a gente fala de omni, né, que na verdade, vindo do latim é omni, omnipresença significa justamente estar presente em todos os lugares. Tá até aqui a descrição do atributo incomunicável. Também existem os atributos comunicáveis, que são exatamente os atributos que se comunicam com o homem, né? Aqueles atributos que são transmitidos ao homem, que o homem pode transmitir de maneira que eles compreendam que essa transmissão foi dada através de Deus. Né? São características que Deus compartilhou conosco em certa medida, como o amor, a justiça e a misericórdia. Embora possamos refletir esses atributos, nunca o expressamos de forma tão perfeita quanto Deus. Isso eu acho que é óbvio, né? Tanto por causa da questão da corruptibilidade do pecado, que nos fez ser completamente inertes, né, à perfeição de cada um desses sentimentos. No entanto, nós somos capazes de obter uma passada desse sentimento, fazendo com que, né, ele se manifeste em nós através da palavra de Deus, onde nós recebemos o Espírito Santo e o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas de uma maneira que a gente consegue transmitir todos esses atributos comunicáveis de maneira a se tornar frutos do Espírito, né, como a gente já conhece.
Agora, uma breve síntese sobre esse ponto. Né? Os atributos de Deus podem ser divididos em duas categorias: os incomunicáveis, que são exclusivos dele e não podem ser compartilhados com as suas criaturas, e os comunicáveis, que ele compartilha conosco em certa medida. Os atributos incomunicáveis destacam a transcendência de Deus, enquanto os comunicáveis mostram como ele se relaciona conosco e nos convida a refletir o seu caráter. Agora, também falando sobre a definição, né? Deus não precisa de nada fora de si mesmo para existir ou ser feliz, né? Atos 17, 24 e 25 afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Salmo 50, do 10 ao 12, reforça que Deus não precisa de nada da criação, pois ele é dono de tudo. Né? As implicações que isso traz. A independência de Deus significa que ele é autoexistente e autossuficiente. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir ou ser feliz. No entanto, ele escolhe se relacionar conosco e nos criar para a sua glória e seu prazer, como está lá escrito em Isaías 43, versículo 7, e Efésios 1, do 11 ao 12. A questão de Deus ser um ser tão soberano e tão poderoso a ponto de não precisar de nada além de si mesmo, né, não torna ele um ser desagradável ou sem amor, né, porque isso parece um bocado esquisito dizer que Deus não precisa da gente, né, sendo que a gente sempre tem que dizer que sempre precisa de Deus. Por mais que isso pareça um bocado cruel, na verdade não é, né? Porque Deus, ele só mostra que ele é soberano sobre tudo e quando nós precisamos de Deus, nós podemos crer que ele é capaz de todas as coisas. Porque quando Deus ele mostra que ele é autoexistente, autossuficiente, ele está mostrando simplesmente que ele é o ser mais poderoso que existe, né? Não há outro Deus acima dele. Tanto que ele já fala isso diversas vezes no Antigo Testamento e também nos faz conhecer sobre essa questão dele durante o decorrer da história, onde ele mostra que ele realmente é aquele que move, né, os pauzinhos, que move a história de acordo com aquilo que ele quer, com aquilo que ele já decidiu que vai ser e que está reservado a acontecer, porque ele já havia profetizado que iria acontecer. Né? Como a gente já falou anteriormente, ele como um ser que não volta atrás na sua palavra, ele faz com que tudo isso aconteça, justamente porque ele é um ser autoexistente e autossuficiente. Né? Deus, sem nós, ele é Deus. Nós, sem Deus, não somos absolutamente nada, já dizia o poeta. Né? Então a gente tem que entender que essa questão dos atributos incomunicáveis de Deus não tornam Deus um ser que não tem nenhum tipo de passividade com a sua criação, né? Ele escolhe se relacionar conosco justamente porque nos ama, né? Por ele ser esse amor tão transcendente, ele escolheu se relacionar com seres tão finitos quanto nós, né? Por mais que ele saiba de todas as coisas, por ele ser onisciente, e por acaso as pessoas chegam e falam assim: ah, eu vou orar para quê se Deus já sabe o que é que eu vou falar? O próprio salmista também já disse que antes que eu fale, né, alguma coisa, o Senhor já sabe o que é que vai sair da minha boca. Então as pessoas interpretam que Deus, ele não necessita que a gente faça nada, né? Porque ele já nos conhece. Só que Deus ele escolhe realmente receber esse tipo de adoração, como as orações e a adoração em si, justamente porque ele gosta de ver esse relacionamento que nós temos com ele. Por mais que ele saiba o que nós somos capazes de entregar a ele, por mais que ele saiba o que nós vamos falar para ele antes que a gente abra a nossa boca, ele simplesmente quer que a gente se relacione com ele, que a gente exercite, né, esse tipo de relacionamento com ele, para que não deixe de ter essa relação, como por exemplo nós temos com nossos pais, né, onde a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente troca um ensinamento, então tudo isso faz parte do relacionamento. Então Deus escolhe se relacionar conosco, e mesmo que ele seja esse ser que já conhece todas as coisas e que sabe de tudo aquilo que nós pensamos e o que nós queremos, ele simplesmente ama nos ver orando, né, conversando com ele, dando-se a conhecer. Quer falar alguma coisa, Nito? Tô coisando aqui, eu aperto sem querer, de novo. Ah, meu Deus, só tô atrapalhando aí.
Jesus. Não, pode deixar. Acontece, isso aí já aconteceu outras vezes, não se preocupe. Até você se acostumar com a plataforma, você já vai entendendo. Mas Ok. enfim, a gente já falou sobre essa parte, então vamos passar para o próximo slide, né? Agora falando sobre a síntese, né, do que a gente já falou anteriormente. A independência de Deus é um atributo que o distingue radicalmente de sua criação. Enquanto todas as coisas criadas dependem de algo para existir, Deus existe por si mesmo, não precisa de nada. Isso nos lembra de que nossa existência e significado vem dele e não de nós mesmos. Isso é para que a gente lembre também que a gente não é a última bolacha do pacote, né? A gente não é tão importante a ponto de parecer mais importante que o Criador e para fazer com que ele tenha obrigação de se relacionar com a gente. Ele não tem, né? Simplesmente ele entrega tudo aquilo que ele já tem para se revelar e tudo aquilo que nós somos capazes de entender e nós vamos nos relacionando com ele justamente por entender que ele é esse ser soberano e que está acima de todas as coisas. É por essa razão também que nós entendemos que tudo aquilo que nós temos de ruim nas nossas vidas, tudo aquilo que é mal, nós temos um Deus que é maior do que essas coisas ruins que nós temos nas nossas vidas, fazendo com que ele seja o soberano sobre essas coisas e possa conquistar a vitória por ele ser esse Deus soberano. Questão também da imutabilidade de Deus. A definição, né? Deus não muda em seu ser, perfeições, propósitos ou promessas. Lá em Salmo 102, 25 a 27, contrasta a mudança constante do universo com a imutabilidade de Deus. Lá em Malaquias 3 e 6, afirma que Deus não muda. E em Tiago 1 e 17, diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. As implicações que isso pode acarretar, né? A imutabilidade de Deus garante que ele é confiável. Suas promessas são eternas e seu caráter é constante. Isso nos dá segurança em nossa fé, sabendo que em Deus, que o Deus em quem confiamos hoje é o mesmo de ontem e será o mesmo para sempre. Isso está lá em Números 23 e 29, é isso? Porque 23 e 19. É como eu falei, a questão da imutabilidade de Deus não faz com que ele seja um ser que não tenha essa paixão, né, pela sua criação, por ele ser esse Deus tão poderoso, Deus tão soberano que não deveria se relacionar com algo tão pequeno como o homem, mas pelo fato da sua imutabilidade, a gente sabe que Deus é o ser de maior confiança que nós temos. É por essa razão que nós oramos e que nós pedimos alguma coisa ao Senhor, porque sabemos que Ele é fiel para cumprir, né? E quando Ele entrega as suas promessas a cada um de nós confiamos que elas vão acontecer. Então, nós entendemos que a imutabilidade de Deus só torna esse Deus ainda mais maravilhoso e mais capacitado a ser o redentor da nossa salvação. Por essa razão que nós confiamos tanto nesse Criador. Síntese sobre essa parte da imutabilidade de Deus, né? A imutabilidade de Deus é um dos pilares da nossa confiança nele. Se Deus mudasse, não poderíamos confiar em suas promessas ou em seu caráter. No entanto, porque ele é imutável, podemos descansar na certeza que ele cumprirá tudo o que prometeu e permanecerá fiel para sempre, né, como a gente já comentou antes. Agora a questão da eternidade de Deus, né? Definição. Deus não tem começo nem fim e existe fora de tempo. Salmo 90 e versículo 2 afirma que Deus existia antes da criação do mundo e continuará a existir para sempre. Lá em Apocalipse 1 e 8, declara que Deus é o Alfa e o Ômega, o que era e o que há de vir. As implicações que isso nos trazem é justamente dizer que a eternidade de Deus significa que ele vê todos os eventos do tempo com igual clareza. Para ele, 1000 anos são como um dia. Está lá em 2 Pedro 3 e 8. Isso significa que Deus não isso não significa que Deus não age no tempo. Pelo contrário, ele age dentro do tempo para cumprir os seus propósitos. Isso está lá em Gálatas 4, 4 e 5. Agora que vocês entendam sobre essa questão da eternidade de Deus, é justamente para saber que ele vive sobre a eternidade. Na eternidade não existe começo, meio e fim, né? Tudo está lá ao mesmo tempo. É por essa razão também que ele é conhecido como um ser de quarta dimensão. Quando a gente fala de um ser de quarta dimensão, significa dizer que ele é capaz de se retirar da percepção de três dimensões, como a que nós temos, por exemplo, que nós somos seres tridimensionais,
e ele consegue andar sob trajetória, né? Ele consegue perceber tudo aquilo que está ao nosso redor. Enquanto nós percebemos somente alguns aspectos da nossa criação, por exemplo, altura, largura e profundidade, que o que eu me lembro sobre a questão das três dimensões é mais ou menos isso, né? Deus, ele percebe tudo de uma maneira completamente diferente. Enquanto a gente consegue conversar de um para outro de maneira muito vertical, né? Ou seja, aliás, muito horizontal, ou seja, eu saio do ponto A para o ponto B, eu me comunico de um ser para o outro, de frente a frente, Deus se comunica de maneira vertical, né? Ou seja, ele parte de cima para baixo. Ou seja, ele percebe as coisas muito mais do que nós. Então, ele é um ser quadridimensional justamente porque ele consegue perceber outros aspectos que nós não somos capazes de entender. Então, é por essa razão também que ele se comunica conosco, porque nós não percebemos de onde vem a percepção do Criador, mas nós entendemos que ela existe justamente porque nós conseguimos perceber outros aspectos que ele já vai se relacionar. Então, essa parte da quarta dimensão é justamente para entender sobre essa questão da eternidade. Quebrei um pouco esse conceito com vocês, só para que vocês entendam um bocado sobre essa questão. Quando perceberem, né, outro tipo de assunto relacionado a séries de quarta dimensão, vocês já sabem que é mais ou menos isso que eles querem dizer. Agora, tem uma coisa aqui que é uma curiosidade até bacana, que é falando justamente sobre essa parte de Apocalipse 1:8, né, que declara que ele é o alfa e o ômega, o que era, o que é, o que há de vir. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que ele está falando sobre a questão do início e fim, utilizando a percepção do alfa e do ômega, né? Para nós aqui ocidentais, a gente acha isso um bocado bonito, um bocado poético, só que a implicação que isso tem para os hebreus, por exemplo, é completamente inútil, né? Por que eu digo inútil? Porque para eles o alfabeto grego não tinha relevância nenhuma, né? Eles conheciam o grego justamente por ser uma língua comercial. Mas dizer que o alfabeto grego tinha alguma serventia, para eles não tinha nenhuma. No entanto, a gente também lembra que o Novo Testamento ele foi traduzido a partir do grego, né? Então, o que ele escreveu aqui sobre o alfa e o ômega tem justamente a ver com a questão da tradução, né, do Novo Testamento. Só que, se nós pegássemos essa palavra aqui do alfa e do ômega e trouxéssemos para o hebraico, né, que realmente era a mensagem principal para quem deveria ser entregue, né? Então a gente já percebe uma coisa diferente aqui. Se nós pegássemos a tradução do alfa e ômega para o hebraico, a gente teria essas duas letrinhas aqui, o taf e o aleph, né? Ou seja, o aleph e o taf, na verdade, né? Que o taf não vem antes do aleph, mas é o aleph e o taf. Só que o aleph e o taf, quando a gente olha esse desenho deles aqui, que é o desenho do alfabeto hebraico mais recente, a gente também não percebe muita coisa. Mas para os judeus isso já tem um significado enorme. Por quê? Essas outras duas figuras que estão aqui do lado do Aleph e o Tav são justamente a forma como eles eram escritos muito anteriormente, ou seja, o Aleph ele tinha um formato de uma cabecinha de boi e o Tav ele tinha um formato de uma cruz. Quando pega-se essa mensagem e diz que ele é o alfa e o ômega e traduz para o hebraico dizendo que ele é o Aleph e o Tav, o que é que parece para vocês? Não parece que ele está dizendo que ele é o sacrifício verdadeiro? Porque aqui está o sacrifício, o Aleph, né? E o Tav é justamente onde ele foi sacrificado. Então, quando a gente traz isso para uma linguagem mais dentro do conceito hebraico, a gente consegue entender que isso tem muito mais peso do que dizer que era o alfa e o ômega, né? Porque o alfa e o ômega não tem nenhum significado relevante, né, para o entendimento dos judeus. No entanto, quando a gente traz isso para o hebraico, a gente já entende também que isso é mais profundo até para nós, porque significa que Deus, ele, na sua eternidade, e no argumento teleológico, como a gente já estudou anteriormente, a gente entende que Deus, ele amou o homem de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que já deu, né, o resumo de tudo, né, o resumo da ópera, porque ele entregou Jesus justamente para ser
cordeiro sacrificial, né, onde ele diz que é o Aleph e o Tav, justamente para que mostrasse que ele estava chegando como um cordeiro para o sacrifício e ele seria levado ao sacrifício e isso nos redimiria. Isso porque leva em consideração também a, o que está escrito também no, em Deuteronômio sobre a questão das pragas do Egito. Eu não sei se é em Deuteronômio, eu posso estar errado. Eu vou até pedir ao meu pai aqui que me ajude, que como eu estou aqui sem a minha forma de consultar, não sei se as pragas do Egito estão escritas em Deuteronômio ou se é em Gênesis. O que é que o senhor me diz aí, pai? Não sei nem se ele está me ouvindo, mas enfim. Tá lá em Êxodo, pronto. Meu pai aqui já me salvou. Antes que eu falasse alguma besteira. Então, o que a gente falava? Quando as pragas do Egito começam a ser descritas lá no livro de Êxodo, a última praga que foi lançada sobre o Egito foi justamente a praga, né, dos primogênitos, né, onde os primogênitos todos do Egito foram levados por ordem, né, de Deus pelo anjo da morte. Só que antes que o anjo da morte aparecesse, né, Deus tinha dito assim: rapaz, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro, o mais bonitinho que tiver, o que tiver mais perfeitinho, vocês vão sacrificar, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas de vocês. Quando o anjo vier, ele vai passar pelo arraial. Quando ele vê as portas pintadas lá com o sangue do cordeiro, ele já vai entender que não é para entrar ali. Então, as portas que não tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais vão ser as casas que vão ter a visita do anjo da morte e vão levar os primogênitos. Só que esse período aí foi conhecido também como a Páscoa, né? Porque esse acontecimento em si foi um dos que ficou conhecido como a Páscoa, justamente porque foi o período em que Deus ele teve misericórdia do povo de Israel e redimiu o povo, né? Fez com que o anjo da morte não passasse por aquele local, salvando assim o povo de Israel e fez com que aquela data se tornasse uma data cerimonial. E essa data cerimonial era justamente para lembrar da redenção de Deus. Então o que é que aconteceu? Pouco mais tarde que eu vou dizer, é justamente com relação ao sacrifício de Cristo. Né? Quando Cristo se sacrifica para que nós sejamos salvos, ele agora virou o cordeiro sacrificial que estava lá descrito em Êxodos. Isso porque, quando ele foi sacrificado, o seu sangue, quando foi derramado, ele nos redimiu do pecado justamente porque quando nós confiamos, quando nós acreditamos que a redenção de Cristo ela veio justamente para nos salvar, é, é, no conceito da salvação através do sacrifício de Cristo na cruz, aquele momento ali, ele se tornou o mesmo momento da Páscoa, né, ali para os judeus, onde ele nos pintou, né, com seu sangue nos nossos umbrais. Nós agora viramos umbrais, né, pintados com o sangue do Cordeiro e assim a morte já não passa por nós, né? Nós somos redimidos da ação do pecado, nesse conceito, nesse aspecto. Só um minuto. Pronto. Então, a gente percebe também que quando Deus ele entrega Jesus justamente para ser o cordeiro sacrificial nesse momento, e quando a gente também se batiza, né, para tomar a ceia também significa isso, né? Porque Jesus, quando foi dar a ceia para os seus discípulos, ele estava justamente comemorando a Páscoa. Então, naquele momento ali, ele já estava dizendo que ele era o cordeiro sacrificial e que ele era entregue, né, para ser rasgado, né, por cada um dos seus discípulos e que aquele sangue seria para fazer a nova aliança. Né? Então, naquele momento ali, os discípulos não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas depois que tudo aconteceu e o próprio Cristo voltou, né, dos mortos e revelou-se, né, tudo aquilo que precisava ser revelado, eles entenderam o que significava realmente a ceia do Senhor. Então, trazendo aqui essa curiosidade para vocês, a gente vai continuar aqui o nossa aula, né?
Falando agora sobre a síntese, né, da eternidade de Deus. A eternidade de Deus nos lembra de que ele está acima e além do tempo. Ele não está limitado pelo passado, presente ou futuro, mas age dentro do tempo para cumprir seus planos de redenção. Isso nos dá a certeza de que ele está no controle de todas as coisas, desde o início até o fim. Isso é mais do que óbvio, não preciso chover numa olhada aqui. Agora, falando sobre a questão da onipresença de Deus, a gente também vai partir para a síntese, né? A onipresença de Deus é um atributo que nos traz conforto e desafio. Saber que Deus está sempre conosco nos dá segurança, mas também nos lembra de que não podemos esconder nada dele. Ele está presente em todos os lugares, seja para nos abençoar, sustentar ou disciplinar. Isso porque ele sabe exatamente onde a gente costuma se esconder para cometer os nossos pecados escondidos, né? Ou seja, a gente nunca tá escondido de ninguém, né? Pode estar escondido do homem, mas de Deus nunca vai estar. Então, nesse quesito também, a onipresença de Deus deve ser lembrada justamente quando a gente pensar em cair em tentação, lembrar que Deus ele está percebendo tudo aquilo. Só um minuto, gente. Pronto. Porque o meu pai acabou caindo aqui na internet dele, ele não está conseguindo entrar. Pronto, já conseguiu. Ok. Então, continuando. Falando agora sobre a questão da unidade, né, de Deus, né? Definição. Deus não é dividido em partes. Todos os seus atributos são perfeitamente integrados. Lá em 1 João 1:5 diz que Deus é luz. Em 1 João 4:8 afirma que Deus é amor. Esses atributos não são partes separadas de Deus, mas aspectos do seu caráter único e indivisível. As implicações, né? Todos os atributos de Deus são igualmente importantes e refletem a sua natureza perfeita. Lá em Êxodos 34, 6 ao 7, descreve Deus como misericordioso, compassivo, lento para a ira e cheio de amor e fidelidade, mas também como justo e que não deixa o culpado impune. Essa questão da unidade de Deus é justamente para lembrar que, por mais que existam muitas percepções diferentes de Deus através da palavra de Deus, seja ele falando que ele é amor, que ele é justiça, que ele é soberano, que ele é o Deus dos exércitos, que ele é Deus de paz e tudo mais, a gente percebe tantas coisas sobre Deus em momentos tão cruciais que a gente não entende se aquilo que está sendo dito é o como é que eu posso dizer, já é o definitivo ou se é justamente colocações que vão só integrando, né, que vão só adicionando, né, adjetivos a Deus. No entanto, né, todas essas percepções que a gente vai tendo justamente na Bíblia não tornam Deus um ser dividido, né, ou seja, um ser completamente diferente em alguns aspectos. Né. Ele vai se tornando exatamente uma complexidade onde cada distinção que a gente vai tendo na Bíblia vai dando a ele uma definição mais exata de quem ele é e como ele se declara, né? Em como em cada situação ele vai tomar a iniciativa. Também para entender também sobre a questão da Trindade, mas a Trindade a gente também vai falar sobre isso na próxima aula, que também faz parte, né, da doutrina de Deus. Síntese, né? A unidade de Deus significa que ele é uma pessoa perfeitamente integrada em todos os seus atributos, trabalham juntos em harmonia. Não podemos destacar um atributo de Deus como mais importante que outro, pois todos são igualmente essenciais para o seu caráter. Isso nos lembra que Deus é sempre constante em suas ações e em seu relacionamento conosco. Não precisa aqui chover no molhado também. A gente já entendeu muito bem essa questão durante a trajetória dessa aula. Partindo para o próximo slide, a gente vai falar sobre a questão da aplicação prática, né? Como a doutrina de Deus impacta as nossas vidas diárias? Primeiro, na confiança, né? A imutabilidade de Deus nos dá segurança em suas promessas, onde nós podemos confiar que ele cumprirá tudo o que prometeu, pois ele não muda, né? Em segundo, na adoração, a eternidade e a onipresença de Deus nos lembram de que a sua grandeza e proximidade, aliás, nos lembram de sua grandeza e proximidade. Podemos adorá-lo, sabendo que ele está sempre conosco e que seus planos são eternos. Né? E também na obediência. A unidade de Deus
nos desafia a viver de maneira integral, refletindo seu caráter em todas as áreas da nossa vida. Né, para que a gente entenda e perceba sobre a questão de Deus nas nossas vidas e no que isso impacta justamente para nós como teólogos é entender que esse ser soberano ele se comunica de maneiras completamente diversas e que a gente vai entender cada aspecto disso no decorrer de cada lugar da história, porque Deus se comunica com o homem da maneira que é necessário que ele se comunique em cada momento da história. No Antigo Testamento, muitas das vezes ele precisou se mostrar como um Deus de guerra, né? Isso porque ele teve que declarar que ele é Deus acima de qualquer Deus ou de qualquer divindade, quando existia muita idolatria, né? Dentro do meio do seu povo, a quem ele havia escolhido. Mas também nós, né, nós percebemos que Deus ele se comunica de maneira muito amorosa no Novo Testamento, porque ele se relaciona conosco através da presença de Cristo, onde o próprio Cristo agora é a personificação de Deus, é a personificação da autoridade da palavra de Deus. Então, o relacionamento que Cristo teve com o homem, com os seus discípulos e através da sua personalidade, onde nós entendemos como ele vai se relacionando com as pessoas e a forma como ele trata as pessoas com amor e com misericórdia, faz com que a gente perceba que Deus ele tem uma maneira de se manifestar completamente diferente em cada aspecto da vida e também em cada momento que a vida nos proporciona. Então há momentos em que Deus ele se mostra de maneira muito mais forte, mais soberana, mais cheia de poder, como um Deus dos exércitos realmente, onde ele também vai aparecer como o Deus que é Shalom, simplesmente a paz e aquele que não quer que nada esteja fora do seu lugar. Né? Então nós entendemos que Deus ele tem essa forma, né, de nos trazer esse conhecimento, de integrar tudo isso nas nossas sinapses, né, no nosso conhecimento, aquilo que nós vamos agregando, do que vamos conhecendo da Bíblia e também no que vamos conhecendo da criação e aquilo que está ao nosso redor, fazendo com que tudo que a gente perceba nesse momento, tudo que a gente tem em mãos para revelar Deus para as pessoas, nos faça trazer as pessoas que estão lá fora para dentro dessa profundidade, né? Também conhecer a Deus dessa maneira que a gente está conhecendo aqui agora. Então, esse aqui já era o último slide, creio eu. Né? Agora falando sobre a síntese da aplicação prática, a doutrina de Deus não é apenas um conjunto de ideias abstratas, elas têm implicações profundas para a nossa vida diária. Conhecer a Deus através de seus atributos nos leva a uma vida de confiança, adoração e obediência. Podemos descansar na certeza de que Ele é fiel, presente e poderoso para cumprir seus propósitos em nossa vida. Essa daqui é a primeira parte, né, da doutrina de Deus. A gente vai entrar em outros aspectos já na próxima aula. Mas, como a gente já chegou aqui no nosso último slide, quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade que queira sanar, esse é o momento, né? Está aberto aí o microfone para quem quiser tirar as suas dúvidas. Pode falar, Dé. Pode falar, meu irmão. É? Pronto. Diz. Eu ouvi falar no podcast, Hum. naquela questão dos umbrais das portas, né, Aham. que nos umbrais das portas dos hebreus que estavam prisioneiros, que eram escravos lá no Egito, eles haviam aderido a, aos deuses do Egito, né? Pela convivência, pelos anos. Isso foi comprovado nas escavações que nos umbrais das portas existiam símbolos, né, dos deuses antigos. E ao passar o sangue do cordeiro, eles estavam renunciando aos deuses do Egito e voltando ao Deus verdadeiro. Eu também já ouvi falar sobre essa questão, e isso também só mostra que Deus ele já tinha conhecimento prévio das coisas que ele precisava, né? Ou seja, só mostra, só mostra que ele já tinha
controle de tudo ainda, né? Não deixou de ter o controle nessa questão, mesmo com essa curiosidade. Não falei sobre isso também. Não falei sobre essa questão também porque... Pode falar. Pois eu achei isso interessante, porque a própria história, né, ela vem colaborando com o que está escrito na Bíblia. As escavações feitas mostram que realmente aconteceu e que Deus é soberano. Ele Exatamente. realmente esteve trabalhando para tirar o povo do Egito do cativeiro, né, e levar para o deserto, onde era para eles lá adorarem a Deus, e pela sua murmuração, vontade de voltar, sempre lembrando do Egito, eles passaram 40 anos ao invés de 40 dias, né? Isso também para preparar o povo, né? Não ia colocar um povo ainda idólatra dentro de Canaã, né? Ia, pelo menos, quebrar esse povo até eles se entenderem com Deus a partir do momento que... Porque eles saíram lá totalmente com a cultura do Egito. Eles saíram com a cultura do Egito, então Deus tinha que mudar aquilo tudo. Exatamente. Alguém mais tem algo a acrescentar, ou alguma pergunta que queira fazer? Senão a gente já encerra aqui e a gente se encontra no próximo sábado, no mesmo horário. Alguém? Ok, já que ninguém tem nenhuma outra dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, eu agradeço muitíssimo a presença dos irmãos. Para quem não conseguiu participar, sei que tem alguns que não estão conseguindo participar por questões pessoais, seja trabalho ou seja outras coisas, mas que estão aproveitando bem, né, os vídeos que vão para o YouTube. Ainda assim, eu agradeço a presença de todos e em apoiar essa iniciativa, né, já que aqui nós temos um curso de teologia gratuito, onde a gente ensina o básico médio, né, mas de maneira que a gente entenda exatamente aquilo que vai servir, né, para as nossas vidas cristãs. Então, eu agradeço muitíssimo aqui a presença de todos. Eu gostaria, né, de ver a todos também no próximo sábado, no mesmo horário, né, horário de Portugal, às 22h30, no horário de Portugal, horário do Brasil, às 19h30. Então, agradeço aqui aos irmãos, fica agora a próxima aula, né, para o próximo sábado. A paz do Senhor a todos e até a próxima. A paz do Senhor a todos.